bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não está inscrito ainda aqui, você se inscreve e ativa as notificações, porque todo santo domingo tem vídeo e vídeo muito legal pra te entreter e pra te inspirar a colocar a mão na massa por aí também. Gente, essa semana era pra ter o vídeo do aniversário da Olivia. Eu fiz algumas peças que eu queria mostrar um pouco da festa dela, dos convidados, enfim. Mas tudo isso porque eu tinha me esquecido que este domingo era domingo do desafio do Transforma Isso Aí. Então eu parei com a edição do vídeo do aniversário da Olivia e corri pra fazer alguns projetos bem legais pra te surpreender em relação ao que você pode fazer com vidros aí na sua casa. Então vem comigo que eu quero te mostrar não uma, mas 5 ideias muito legais que você pode fazer pra transformar vidros em decoração. Gente, foi um desafio mesmo fazer esse desafio. Olha que redundância, mas é verdade. Eu tinha simplesmente me esquecido que esse domingo era o domingo do desafio. Todo do primeiro domingo do mês é o mês que a gente tá fazendo lá o desafio do Transforma Isso Aí. Inclusive o próximo é o último dessa série e eu é que vou desafiar o pessoal lá. E adivinha o que eu vou pedir para que eles transformem? Ah, se você falou madeira, móvel, acertou. Eles vão ter que transformar alguma mobília. Gente, vai ser muito legal, tenho certeza. Então não perde, marca aí na sua agenda que no próximo primeiro domingo do mês nós temos transformação de móveis em todos os canais. E quem desafiou o grupo dessa vez foi a Letícia, do Letícia Arts. Além do meu canal, claro, tem outros canais participantes, são esses que vocês estão vendo aqui na tela. Assim que terminar esse vídeo, você corre lá e assiste o vídeo dos demais participantes, porque tem muita ideia legal em cada um dos canais esperando por você. Pois então, eu não me dei conta que já era esse o domingo do desafio. E aqui a gente usa muito vidro. E como usa muito, eu não consigo dar conta de guardar tudo. Eu acabo deixando para guardar quando é algum vidro ou muito especial, ou então quando acontece de eu ter algum projeto em mente já com vidro aí eu começo a guardar. E gente, não deu tempo, eu não sabia que era para esse domingo, eu achei que era para o próximo, ia dar ainda tempo de esvaziar uns vidros de feijão por aqui. E não deu foi nada. Quando eu perguntei pra Letícia se era pra esse domingo e ela falou que era, eu fiquei desesperada. E eu acabei correndo pra geladeira e pro armário pra pegar tudo que era pote de vidro que eu encontrasse por lá. Eu vou mostrando pra vocês o vidro que eu usei. Vou até fazer um merchan gratuito aqui pras marcas, porque eu vou mostrar o vidro que eu usei, de onde veio, de onde surgiu, quando eu tiver essa informação, porque alguns deles vieram do restaurante que o Luciano trabalha e não tinham rótulo, simplesmente. Mas quando eu tiver o rótulo, eu vou colocar pra você aqui, pra você saber de onde veio esse pote de vidro. E assim foi. Eu encontrei alguns poucos potes por aqui, mas que resultaram em belas ideias. Vem comigo que eu vou te mostrar 5 ideias muito legais. Para o primeiro projeto do vídeo de hoje, eu vou começar usando esse carimbo de EVA aqui. Ele é como se fosse um modelador, assim, porque ele é bem fundo ali. E o que a gente quer é criar um relevo nessa massa. Essa massa que eu tô usando é a Air Clay. Ela é uma massa parecida com argila, assim, sabe? E o resultado dela no final fica como se fosse uma argila mesmo. Ela inclusive quebra se cair no chão, diferente do biscuit, que é uma massa um pouco mais elástica. Mas como o que eu tenho aqui mais fácil é essa massa, é ela que eu vou usar. Eu comecei untando o meu modelador com vaselina para que nada grude. Aqui eu usei um pincel caprichando bem em todos os cantinhos. Esse molde aqui de EVA, quem me mandou foi o Nauri, do Benditas Criações, quando eu estava ainda no Brasil. E claro que eu trouxe todos os meus moldes para cá, porque eu não sabia se existia alguma coisa semelhante a isso aqui em Portugal. Então, estão aqui comigo todos os meus moldes. E para os projetos do vídeo de hoje, eu achei que ia ser perfeito fazer uma ideia utilizando esses carimbos texturizadores. E a única coisa que eu precisei fazer foi fazer uma bolinha, dar uma achatada nela ali, mais ou menos, para ficar do tamanho do meu desenho. Coloquei sobre o meu molde e passei o meu rolo de massa para afinar isso aqui. Quanto mais fino ficar, mais legal fica o resultado final. E depois é só tirar com bastante cuidado, e aqui
é a parte boa de ser EVA, esse molde, porque ali, ó, eu consigo ir entortando o molde e também a minha massa, e aí cada um cedendo um pouquinho ajuda a não deformar o motivo ali, o desenho que a gente fez. Olha que lindeza, gente! Fica muito bonito isso aqui. Agora o que eu preciso fazer é recortar o excesso, aquilo que eu não quero que vá para minha peça. E para isso eu usei a tesoura mesmo. Com o meu rótulo já recortado, eu vou usar uma cola aqui, porque eu nunca trabalhei com essa massa sobre o vidro. Eu não sei se só ela seria capaz de grudar no vidro ou se depois ela iria descolar. Espalhei a cola com o pincel aqui na minha massa e depois eu pensei que seria muito mais fácil ter aplicado a cola no vidro e não na massa, mas tudo bem. E esse é um vidro que eu estou reutilizando, ele é de molho de tomate, o que é bem interessante para a gente poder fazer um vaso aqui, já que a boca é um pouco mais larga e cabe algumas flores aqui. Aplicado aqui o meu rótulo, eu venho com a mão molhando em água, e aqui eu tô molhando em água porque essa massa ela é modelada com água mesmo, por isso que eu falo que ela parece uma argila, sabe? Então eu vou alisando ali, dando uma ajeitada nas partes que podem ter entortado com o manuseio. E eu deixei secar aqui uma noite. E acordou já pronta para eu continuar o trabalho. Se for o biscuit, é importante deixar secar bem esse biscuit, porque o biscuit ele diminui muito, né? Ele enruga ali, ele vai reduzir o tamanho, o que vai fazer depois a gente ficar com espaço. Caso a gente pinte antes de secar totalmente, aquilo vai diminuir, vai encolher e depois a gente vai ficar com espaços ali entre a nossa tinta, é perigoso até rachar a tinta, então é bom deixar secar muito bem o biscuit se você for fazer esse projeto. Já essa massa aqui, ela não reduz, ou se reduz, reduz muito pouco, que é algo quase que imperceptível. A mesma coisa que eu fiz com aquele rótulo de vaquinha, eu vou fazer com esse aqui de abelhas, porque eu tenho um vidro de mel aqui que eu quero reaproveitar, e ele já tem uma textura de colmeia bem bonita e eu vou aproveitar esse motivo aqui. Fiz a mesma coisa. A única coisa é que eu percebi que esse rótulo era grande demais para o tamanho do meu vidro. E aí eu lembrei que eu tinha um vidro de mel um pouco maior, só que tinha mel dentro, né, gente? Ó, esse aqui eu acho que o rótulo vai ficar mais adequado. Tirei o mel e vou usar esse aqui que é maior e vai ficar muito mais bonito. Esse outro dá pra eu pintar de branco depois e fazer um vasinho, né? Pra colocar junto com esse aqui vai ficar bem bonito. E aqui sim eu fiz de uma forma melhor, ó. Eu apliquei a cola no vidro e depois coloquei o meu rótulo aqui feito em massa. Ajusto tudo com a mão bem levezinha pra não deformar o desenho. E vou deixar secar junto com a minha garrafa de vaquinha. Antes que a cola seque, eu já aproveitei e tirei toda essa cola aqui com um paninho e deixei secar tudo isso já bem limpinho. Olha lá como que mudou de cor, gente. No dia seguinte, olha lá como que já mudou de cor. Essa massa secou, ficou esbranquiçada ali, ó. Hora de pintar tudo isso e para começar a pintar o vidro, a melhor coisa é a gente usar um primer ou uma tinta chalk. Aqui eu tô usando um primer. Eu só apliquei com a trincha aqui onde tem o meu rótulo para alcançar os espaços que estão ali mais embaixo do relevo. Fiz a mesma coisa com os dois vidros. Com o primer já seco, agora eu vim com a tinta. E aqui pode ser qualquer tinta acrílica, eu tô usando uma tinta para móvel que eu tinha aqui. Tô aplicando com rolinho. Essa minha é acetinada. É só distribuir a tinta de maneira uniforme, cuidando para não deixar nenhum acúmulo de tinta, nenhum escorrido ou algo parecido. Eu acabei dando 3 demãos de tinta para ficar isso bem pintadinho e bem acabado. Sem esquecer da parte de baixo, claro, que é importante. E eu fiz acabamentos diferentes nos dois pra gente ver as possibilidades que a gente tem fazendo esse trabalho de relevo. A primeira peça é essa aqui da abelha e eu deixei ela branca, bem farmhouse, aquele estilo cottage, bem chique. E a segunda eu fiz uma técnica diferente que já já eu te mostro. Deixa eu te mostrar essa aqui como é que ficou.
garrafa, eu quis fazer alguma coisa diferente. A primeira opção era escurecer o rótulo ali, dar um destaque com tinta preta e fazer como se fosse um carimbo. Mas, gente, não gostei nadinha do resultado final. Eu achei que ficou um pouco confuso, não valorizou o relevo. Eu não gostei do resultado final, eu acabei pintando tudo isso de novo e fazendo uma coisa diferente, que no final ficou incrível, olha só. Dei uma demão então de tinta branca, esperei secar e vim com essa tinta spray, que ela é um prata cromado. Eu não fiz uma pintura muito sólida não, eu dei uma demão leve ali, deixando até meio manchado. E fiz um cinza mais escuro do que o prata que estava na garrafa. E com uma esponjinha fui dando manchadinhas por toda ela. Como se fosse aquela técnica do galvanizado, sabe? A ideia aqui é dar um efeito envelhecido para a lata. E esse prata estava muito claro. Então eu peguei um pouco de tinta dourada. E esse dourado é aquele dourado bem purpurina, assim, bem brilhante. Mas eu peguei a esponja e fui dando batidinhas e puxadinhas, sabe? Dando uma esfregadinha assim de leve, porque a ideia é ficar com um aspecto envelhecido. E isso estava ajudando nesse efeito que eu queria. E, gente, quando se trata desses efeitos assim de metal e tal, não tem muito segredo, o negócio é mesmo no olho. A gente vai fazendo e vai vendo o que vai funcionando. Se ficou muito claro, a gente escurece, se ficou muito escuro, a gente clareia e vai fazendo até que você olhe e fala: pronto, agora sim me convenceu e tá parecendo um metal. Eu sou assim na cozinha também. Quando eu tô cozinhando é mais na prova. Eu vou provando, falta isso, falta aquilo, falta acidez, falta doçura. E aí a gente vai equilibrando os sabores. Assim também é no artesanato. A gente vai fazendo e as coisas têm que ir visualmente acontecendo pra gente ver o que tá faltando, o que precisa mudar. E quando chegou nesse ponto, eu já achei que tava muito bonito. Parece uma garrafa feita de ferro fundido, não parece? Olha só que bonito que ficou, gente. O brilho ficou ali por debaixo, parece que tem meio que uma ferrugem, uma sujeira. Ficou muito bonito. O segundo projeto eu resolvi fazer utilizando esse boi aqui. É um boizinho de brinquedo, desses meio emborrachados assim. E como ele é emborrachado, eu não posso vir direto com a tinta spray, porque eu já tenho experiência de que quando a gente coloca tinta spray à base de solvente em cima desse material, ele acaba ficando grudento. Com o tempo ele fica grudento e nunca seca a tinta. É bem esquisito. Então eu comecei com uma demão de primer, aplicando com a trincha mesmo, para dar um fundo ali, para em seguida pintar. Fiz a mesma coisa com esse passarinho miudiquinho aqui, eu ganhei ele da Kate, que é inscrita aqui do canal, mora lá no Algarve e é minha amiga, lá da Casa Isabel. Quem acompanha a nossa história desde o início, quando a gente chegou aqui em Portugal, já me ouviu falar da Kate por aqui. A Kate fez uma faxina lá na casa dela e tirou muita coisa de artesanato que ela não estava usando e me deu. E dentre elas estava esse passarinho e mais algumas coisas que eu vou usar nesse vídeo de hoje. E a minha intenção aqui com o passarinho e com o boi é deixar eles com um aspecto de ferro, mas aquele ferro mais preto, sabe? Para isso eu misturei um pouco de tinta castanho e essa outra aqui que é mais um tijolo, assim, tinta acrílica mesmo, e fui dando batidinhas com uma trincha. Com as duas peças já marrom assim, elas já mudaram, né? Já estão lembrando ali um ferro. Eu vim com o spray e dei umas espreadas aqui, bem aleatórias, também não com a intenção de fechar, mas com a intenção de manchar, de dar diferentes nuances ali para as peças. E agora eu venho com essa tinta verde aqui, e ele é um verde menta, porque eu quero dar um aspecto de zinabre. Sabe aquela peça de metal quando tá enzinabrando, tá ficando velha?
Eu acho que é uma reação química que acontece em alguns tipos de ferro ou de metal que acaba fazendo esse efeito de zinabre. Então, eu vou vir com uma trincha e dando batidas principalmente onde a peça tem baixos relevos, que é onde normalmente o zinabre aparece. Depois do zinabre eu vim com a trincha de novo, com a tinta marrom, aquela inicial, aquela mistura de tinta marrom com castanho. Dei pincelada, dei batidas com a trincha assim para fechar ali e deixar o zinabre concentrado mais naquelas partes mais fundas mesmo. E em seguida vim com uma tinta dourada, mesma que eu usei lá no vidro inicialmente, e com uma esponjinha e dei algumas batidas aleatórias. É a mesma história do projeto da garrafa lá, gente. É mais no olho mesmo, a gente vai dando ali umas manchadas na peça e vai vendo o que está necessitando. Se precisa escurecer, se precisa clarear, se precisa de mais ou menos brilho, e assim a gente vai. E no final das contas, o meu boi estava muito brilhante. Eu precisava dar um pouco mais de opacidade para a peça, para parecer mais uma peça de ferro velho. Eu queria ter a canela aqui, porque eu gostei bastante de usar a canela em pó quando eu fiz aquelas estrelas enferrujadas, mas eu não tinha canela, gente. Então eu peguei um pouco de amido de milho com a tinta ainda úmida, joguei aqui por cima da minha peça e fui massageando, massageando. Depois tirei o excesso com o pincel e aí ficou com um aspecto um pouco mais fosco, que era bem o que eu queria. E agora vamos para o vidro, que é a estrela principal, né, gente? Tem que ter vidro nos projetos de hoje, não é essa a proposta? Então bora lá. Peguei esse vidrinho aqui, reaproveitado. Esse aqui o Luciano trouxe lá do restaurante, acho que é de pudim, se eu não me engano. Usando uma broca diamantada, que é própria para furar vidro, e é muito legal. Eu tô usando muito essa broca por aqui, gente. Tô adorando essa possibilidade de furar vidros e louças. E é só tá com a broca molhada, porque ela funciona ali em água, e eu gostei bastante de trabalhar ela assim na água mesmo, porque até protege, caso voe alguma farpazinha de vidro, a água protege, né? E a ideia é fazer uma montagem aqui para que essa peça, além de decorativa, seja útil. Então eu fixei o meu vidro na madeira. E por que eu furei o vidro, gente? Porque vocês sabem que neste canal eu gosto das coisas muito firmes e muito duráveis. Eu não gosto muito de usar cola quente, só em último caso mesmo que eu uso cola, porque eu gosto das coisas fixas, presas. Eu não gosto da ideia de alguém pegar essa peça na mão e o negócio desmontar. Então foi por isso que eu furei o vidro e fixei com parafuso. E vou fazer a mesma coisa aqui com o boi. Marquei onde eu queria que ficasse posicionadas as patinhas do meu animal. Em seguida, com uma broquinha, eu fiz um furo em cada patinha. Pela parte de baixo, eu dei uma escariada ali. O que é uma escariada? É usar uma broca maior para fazer um buraco para a cabeça do parafuso entrar, porque essa peça vai ficar apoiada em cima de algum móvel e eu não quero esse parafuso ali dando relevo e nem arranhando meu móvel. Então, eu vou ali e afundo um pouquinho com uma broca larga o suficiente para a cabeça do meu parafuso entrar. E em seguida, foi só parafusar tudo isso e agora eu tenho a certeza de que esse bicho não vai sair daqui. E eu acabei trocando o meu passarinho por um outro que eu tinha aqui, que ele tinha uma base ali que era melhor para que eu pudesse furar. Porque inicialmente a ideia era pôr o passarinho do ladinho do boi ali, naquele meu ovo de madeira. Mas agora eu resolvi colocar ele na tampa do vidro. Pintei a tampa do vidro igual eu fiz com o boi e com o passarinho e resolvi fazer isso aqui porque eu achei que ia ficar mais charmoso. E tá pronto a minha peça, que além de decorativa é útil. E eu coloquei um sino também, que eu tinha por aqui, pendurado no pescoço do meu boi. E deixa eu te mostrar o que ela virou, gente. Ficou muito charmosa e útil.
projeto do vídeo de hoje. Vou usar esse castiçal aqui, também veio junto com as coisas que a Kate me deu. É um castiçal de vidro e ele vai ser o pé do meu castiçal. Vou fazer ele virar um castiçal maior, mais imponente. É uma boa base para o meu projeto, porque é bem pesada. E eu vou usar esse torneadinho aqui, ó. A ideia é fazer isso aqui para que ele se torne um castiçal mais alto e mais imponente. A primeira coisa que eu fiz foi limpar o meu torneado de madeira e pintar ele. E aqui eu tô usando uma tinta spray fosca. Vou usar essa borboleta, que também veio junto com as tralhas que a Kate me deu. Eita, que tralha boa, né, gente? Veio muita coisa legal. Eu tenho agora muito material para criar por aqui. Vou pintar a borboleta aqui com a tinta spray, que eu fiz um teste numa partezinha e eu vi que ela não ia ficar grudenta com essa tinta, então eu pintei ela com tinta spray direto. Mas é sempre bom fazer o teste quando a gente vai pintar esses bichinhos de plástico e de borracha. E aqui eu tenho uma questão, eu vou pintar o centro do meu castiçal aqui, porque o meu torneado tem uma parte que vai encaixar direitinho aqui dentro. Mas se eu colocar cola no vidro transparente, vai aparecer. Então, eu pintei de branco com a tinta spray, deixei secar e, em seguida, enchi isso aqui com cola quente. E eu ainda coloquei uma cola universal ali na bordinha para que fique muito preso tudo isso. E eu tentei, gente, colar com a cola universal esse meu copinho, mas eu não confio, gente. Eu não confio na cola. E por que eu não confio? É à toa? Não é à toa. É porque eu já fiz lá no início do canal projeto com cola, assim. E por melhor qualidade que a cola seja, uma hora ou outra, isso vai soltar. Eu não confio, gente. Então, eu preferi furar de novo. E como a gente tem que utilizar um vidro no projeto, porque senão não faz parte do desafio, eu tô usando esse pote aqui, que é de creme de avelã. É um pote que quase é um copo, né? É muito bonito. Tem um acabamento, assim, até fino, parece até um cristal. E eu vou furar, então, o fundo dele com a minha broca diamantada ali apoiado na água para que esse corte fique bem feito, para que a broca diamantada faça bem o seu trabalho. E vou furando ali até que passe lá do outro lado. E esse fundo aí era grosso pra dedéu, mas deu tudo certo, consegui furar. Feito o furo no vidro, agora sim eu vou fixar isso aqui com parafuso e com a certeza de que essa peça nunca mais se soltará. E a borboleta, onde é que vai entrar? A borboleta vai entrar aqui, gente, na bordinha do vidro, dando um detalhe, um charmezinho todo especial para esse castiçal. Pode ser um castiçal, mas pode ser também um cachepozinho, né? Posso pôr umas plantinhas aqui, vai ficar charmoso também. E eu vou posicionar ela de um jeito bem leve, como se ela estivesse pousando aqui na lateral do vidro. Fiz a fixação com cola universal, que é mais permanente, e um pinguinho de cola quente para dar aquela fixação inicial, até que a cola universal fizesse o seu trabalho. Dei uma boa ralada em toda a parte de madeira ali, porque eu quero mesmo mostrar que isso aqui é madeira e dar aquele ar vintage que a gente ama aqui nesse canal. Deixa eu te mostrar então como é que ficou essa peça pronta. Do vídeo de hoje. Eu ainda tinha alguns vidros aqui, muito aleatórios, um diferente do outro, para usar. Eram vidros pequenos, gente. Esse era o meu grande problema. Os vidros que eu tinha aqui eram quase que insignificantes. Eu queria uns baita vidros para fazer uns projetos muito chamativos, assim.
Mas não tinha, gente. E para ajudar, eu tô sem carro, nem ao supermercado eu consegui ir para poder comprar alguma coisa, algum vidro grande para poder fazer alguma coisa. Então eu tive mesmo que aproveitar os vidros que eu tinha por aqui, sair esvaziando potes que eu tinha na geladeira, de geleia, de patê, de tudo que eu tinha, para poder aproveitar. E para esse projeto, já que eram vidros pequenos, eu reuni 3 deles de tamanhos diferentes e comecei pintando as tampas usando um primer. Com o primer seco, fiz um furo no centro de todas as tampas. Apliquei esse lindo guardanapo e fiz uma decopagem. Aproveitei ali bem as partes onde apareciam pássaros para que ficasse bem charmoso. Para aplicação da decopagem, eu fiz como eu tenho feito todas as últimas vezes por aqui. Coloco um plástico ali e com um guardanapo ou um paninho vou alisando essa superfície até que fique sem nenhuma bolinha de ar. Fiz a aplicação em cima da tampa e também nas bordinhas e deixei o acabamento para fazer depois que essa cola já estivesse seca. Com a cola seca, aí sim eu vim com uma lixinha de unha cortando todo esse excesso. Finalizei com um spray verniz que era para ser fosco, pelo menos é o que estava escrito na embalagem, mas não ficou fosco nada, mas ficou bonito na mesma. Para fazer um charme no vidro e não ficar um simples vidro, né, assim, aleatório, solto ali no projeto, eu fiz uma marcação aqui com fita crepe e apliquei uma tinta spray verde. E graças a Deus que eu tinha esse verde lindo por aqui, que combinou perfeitamente com esse guardanapo que eu escolhi para fazer a decopagem. Gente, vocês vão ver que composição maravilhosa que ficou. E aqui vale uma ressalva que como eu não usei nenhum tipo de primer, ele é uma peça um pouco mais delicada. Vai lascar por qualquer coisa? Não. Mas se eu for lá com algum objeto e rapar ele ali, com certeza essa tinta vai soltar, porque não é uma tinta própria para vidro, mas ela é até bem durável. Por ser uma tinta spray, ela acaba fixando bem. Mas é importante limpar bem esse vidro, passar um álcool ali para que ele fique bem livre de qualquer tipo de gordura, para que essa tinta fixe um pouco melhor. E olha a tampa, como que ficou brilhosa, tá vendo? Isso porque era um verniz mate. Ai, gente, o verniz mate de verdade é difícil de achar, viu? Vou falar pra vocês. E por que a gente fez um buraco no início? Pra aplicar um puxador lindo, maravilhoso. Tô usando esse puxador aqui, nessa cor rose gold, porque combinou perfeitamente com esse guardanapo que a gente fez a decopagem. Essa estampa ficou bem combinando com o puxador. E como o parafuso do puxador é um pouco grande, eu tenho esse truque aqui, pra não ter que cortar o parafuso, eu uso uma bolinha de madeira ou arruelinha, o que eu tiver, para poder dar uma altura ali, ó, e dar o aperto perfeito. Ai, que lindeza, gente! Ficou muito bonito isso! Chique demais! Deixa eu te mostrar a utilidade que eu dei para esses vidros e como eles ficaram lindos aqui em casa. Quinto projeto do vídeo de hoje. E é mais uma peça que veio lá com as coisas que a Kate me deu. Vocês ouviram isso o vídeo inteiro, né, gente? Mas foi muita coisa mesmo, gente. Deixa eu ver se consigo colocar uma foto aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui da quantidade de coisas que a Kate me deu. Veio tecido, veio linhas, barbantes, fitas... Mas muita coisa, bijuterias velhas, muita coisa legal pra criar, gente. É muito gostoso ter um arsenal de coisas assim, pra quando você quer criar alguma coisa, você vai lá e tem muita coisa a seu dispor, isso é bom demais. E essa zebra aqui já veio cortada, assim. Eu acho que era um projeto da Kate que ela desistiu de fazer, não sei porquê. Mas eu vou aproveitar a ideia dela, já que essa zebra veio cortada ao meio, vou
cortar um pouquinho mais aqui, porque eu achei que pro meu projeto ia ficar um pouco mais adequado se eu cortasse. Vou cortar aqui que eu tô usando a minha Dremel com uma serrinha, mas daria pra cortar com a tico-tico, ou dá pra cortar até com um alicate, talvez. Com tesouro eu acho mais difícil, porque é bem durinho, viu? Talvez com estilete seja tranquilo de cortar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra cortar. Tentei cortar aqui o mais reto possível, as duas partes do meu animalzinho, que agora é uma zebra, mas depois de pintado ficou mais parecendo um cavalo mesmo. E como ela é oca, eu vou preencher aqui usando papel alumínio. Fui aplicando papel alumínio e cola quente até preencher todo esse corpinho para que ele fique bem estruturado. E a ideia é que ele fique também tapado aqui, porque a gente vai usar essa superfície também para fixar na peça que a gente vai usar. Para isso, eu finalizei aqui fazendo uma camada bem grossa de cola quente e deixando secar. Com a minha zebra já cortada, alinhada e preenchida, eu venho com o primer e vou dar uma demão em toda ela antes de pintar com a tinta spray. Em seguida, usando a tinta spray preto fosco, dei uma boa demão em toda a peça. E a ideia é que ela ficasse no preto, e preto fosco mesmo. Mas, gente, não ficou nada fosco. Olha só, eu juro que na lata tá escrito que é uma tinta preto mate. Ela é até uma tinta chalk, tinta com efeito de giz. Mas olha lá como é que ela ficou nessa peça. Olha isso, gente. Olha o brilho disso aqui. Tá parecendo um plástico mesmo. Ficou pior do que tava antes. Ficou muito parecendo plástico. E eu não gostei, não. Então, eu peguei a tinta dourada e vim dando umas pinceladas aqui. E o meu pincel tava sujo de tinta verde, gente. Depois que eu vi. Olha lá. Olha lá a lambança, gente. Aí eu dei umas pinceladas e tal. E eu vi aquele verde no meio e falei, ai, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer? Peguei com a mão e espalhei um pouco a tinta. E ele foi ficando meio manchado, até que no fim eu resolvi pintar ele mesmo com uma pintura mais sólida, toda ela, espalhei com o dedo mesmo. Foi até bom ter um pouco de tinta verde misturada, porque ela deu um pouco de opacidade, não ficou assim tão brilhante esse metálico. E foi assim que ficou, gente. Ficou muito parecido com uma peça de bronze, me lembrou muito as peças que meu pai fazia na fundição, de bronze mesmo, ficou bem bonito. Peguei uma tinta acrílica verde menta e essa tinta é uma tinta bem aguada. É uma composição bem interessante que essa tinta tem e para alguns trabalhos é bem legal ela ser assim. Embora ela seja bem líquida, bem fluida, ela é bem pigmentada, sabe? Então, apliquei ela ali onde tinha as partes de baixo relevo e imediatamente quando eu passava a tinta, antes que ela secasse, eu já tirava o excesso com o paninho, porque a ideia era que ficasse um pouquinho de zinabre só nas partes mais fundas mesmo do animal. Acaba dando mais evidência para os detalhes da peça e dá mais veracidade para que isso pareça mais uma peça de metal de verdade. E a ideia que eu tive foi essa, colar nesses vidros aqui e vocês vão ver a funcionalidade que eu dei para essas peças. Vou preencher aqui agora um pouquinho mais com cola quente e é esse último preenchimento que vai me ajudar a fixar a minha peça lá no vidro, olha lá. Fixei bem no centro das minhas garrafas, de forma com que as patinhas do animal ficassem apoiadas ali no chão. E aqui foi importante que esses meus vidros tivessem a base quadrada, porque foi mais fácil de fazer com que o animal ficasse colado perfeitamente, sem sobrar nenhum espacinho. E deixa eu te mostrar que incrível que ficou isso aqui, gente. Eu fiquei orgulhosa de mim mesma por essa ideia, porque foi realmente uma ideia muito boa. Eu achei, gente. Olha a pessoa se elogiando, né? Eu gostei demais. Deixa eu te mostrar, então, o que é que virou isso aqui. Me fala se não foi uma bela sacada. Eu gostei demais dessa ideia e eu espero que você goste também. Deixa eu te mostrar.
ansiosa do resultado dos projetos do vídeo de hoje. Me conta aí o que você achou, me conta qual que você gostou mais, qual você achou mais criativo. Se você pretende fazer algum por aí, comenta aqui que eu adoro ler o comentário de vocês. Corre aqui na descrição do vídeo, tem aqui a lista de todos os canais participantes e os vídeos de pote de vidro, que é o desafio de hoje. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí, sair catando tudo que é vidro que você vê pela frente para transformar em lindas decorações e utilidades aí para sua casa. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.